No final do ano passado, a economia apresentou alguns indicadores de que haveria um crescimento maior para esse ano. Várias consultorias e o próprio governo estavam projetando um crescimento de 3%. Alguns analistas, no entanto, não achavam que tinha uma base sólida para sustentar essas previsões. E aí duvidavam de que se chegasse a um crescimento dessa ordem. Só a nível de comparação, o mundo deve crescer, pelo Fundo Monetário Internacional, a média de 4% neste ano. E o próprio fundo vê que o Brasil não deve ultrapassar 2,3% ao ano. Ou seja, as previsões externas não mostram esse crescimento de 3%, que seria bem abaixo da média mundial de 4% e, ao mesmo tempo, muito abaixo da média dos países emergentes, que está por volta de 5,5%. Começaram a aparecer vários artigos, coisa que antes praticamente não existia, colocando dúvidas sobre o crescimento, não por causa da agricultura, não por causa da indústria, não por causa de outros fatores, a não ser uma coisa estranha que eles não entendiam e até agora estão batendo cabeça para tentar decifrar. Eu acho isso muito estranho, pelo menos é o que aparece na mídia, é que o Banco Central, vendo que a inflação estava comportada, foi reduzindo a Selic. Em outubro de 2016 é que começou essa redução, estava em 14,25% e hoje ela está em 6,5% e há estimativas de analistas que o Banco Central vai reduzir até 6%. E era de se esperar que, reduzindo a Selic, a atividade econômica voltaria a crescer. E não está acontecendo isso. E aí surgem várias explicações. Nessa página eu procuro trazer a economia para um nível bem simples de entendimento, porque as análises, de forma geral, sofisticam demais as informações econômicas, tirando a possibilidade de qualquer tipo de análise mais sólida, mais firme, mais pé no chão, mais lógica, que o homem comum é capaz perfeitamente de entender. Mas muitos economistas e muitos analistas dão voltas e voltas para tentar explicar coisas que não conseguem, ou não querem, ou precisam esconder. E essa realidade é a seguinte: essa queda da Selic de 14,25 em outubro de 2016 para 6,5% ao ano agora, que pode ainda ser reduzida para 6% ou até um pouco menos, eles entendem que deveria então ativar a economia. Mas como a economia, ao contrário das previsões, está baixa, a explicação ficou um pouco num ponto de interrogação. Alguns artigos já começaram a botar o dedo na ferida. E, na minha opinião, as coisas são muito claras. Os bancos, na realidade, apesar de baixar a Selic, não reduziram as taxas de juros aos seus clientes, aos consumidores e às empresas. E aquilo que regula a atividade econômica é a taxa de juros da sociedade, a taxa de juros que a sociedade atravessa, ela é obrigada a pagar. E essa taxa de juros continua nas nuvens. E, automaticamente, o consumo não reage. Tem que cair o crédito do sistema financeiro. Tem que cair o crédito não em volume, mas em taxas, taxa de juros. E elas se encontram muito altas. E eu venho batendo aqui nessa tecla há vários e vários anos. E agora parece que estão acordando. Mas mexer com os bancos, especialmente com Itaú, Bradesco, Santander, são desafios muito grandes, porque não são enfrentados há muito tempo. E eles formam uma espécie de cartel, porque eles praticam taxas de juros muito parecidas uns com os outros, dando toda a impressão
de que eles têm um acordo de manter essas taxas de juros elevadas. Isso em todos os tipos de empréstimo. As taxas aqui no Brasil são muito mais altas do que qualquer outro país no mundo. E a maior distorção entre essas taxas de juros se dão em duas modalidades, que é o cartão de crédito e o cheque especial. E nessas modalidades, as taxas de juros estão sempre acima de 300% ao ano. E o Banco Central fica falando que está mexendo, que vai mexer, que vai ter o tal do cadastro positivo, que seria um cadastro de bons pagadores para poderem ter empréstimos mais baratos, mas que depende de aprovação da Câmara, e a Câmara está com dificuldades de passar essa proposta. Não é o cadastro positivo que vai mexer com a taxa de juros. Pode mexer para poucas pessoas, mas não para um conjunto maior. Aquilo que eles não mexem é no cheque especial e principalmente no cartão de crédito. São as modalidades mais empregadas pelos consumidores, porque não tem a burocracia de pedir um empréstimo no banco, de oferecer garantias e assim por diante. E simplesmente você usa um recurso que, se você extrapolar o limite estabelecido para esse recurso, que seria um limite para o cheque especial, que todos têm, um limite para gasto no cartão de crédito, você passa a pagar taxas de juros que podem ir de 350% a 600%, 700%. E aí é que o orçamento das pessoas é agredido e, consequentemente, tolhe a pessoa de fazer compras normais que ela precisaria fazer. Então, quando uma pessoa recebe o seu salário ou tem algum ganho, ela vai usar esse recurso normalmente indo no supermercado, comprando as suas necessidades, indo nas lojas, comprando aquilo que precisa e assim por diante. Uma parte desse dinheiro que a pessoa recebe é automaticamente passado aos bancos, porque tem que pagar juros sobre o cartão de crédito, juros sobre o cheque especial. Não é que a pessoa vai ao banco para pagar, simplesmente o banco reduz na sua conta corrente a despesa com juros. Se as pessoas repararem que de juros estão pagando na sua conta corrente, elas vão se assustar, porque são valores elevadíssimos. Isso faz com que a pessoa que ganha 100 acaba ficando com 70 ou 60 e, portanto, ela perde poder aquisitivo, ela perde possibilidades de consumo, e é isso que faz com que a economia não gire, não ande e não cresça. É impossível uma economia em qualquer país do mundo crescer quando as taxas de juros das principais modalidades de crédito estão acima de 300%, 350% ao ano. Aqui na América Latina, o país em pior situação com o cheque especial, com taxa de juros cheque especial, é o Peru, que cobra 50% de taxa de juros no cheque especial. Comparando com o Brasil, com 350, são cerca de 7 vezes mais. O Argentina, México, giram em torno de 20% de cheque especial. Estados Unidos, 14%. Chile, por volta de 14%, 15%. Essas comparações mostram que a grande distorção da economia brasileira está no cheque especial e no cartão de crédito. E isso eu duvido que esse governo, ou qualquer governo conservador ligado aos bancos, eu duvido que esse pessoal mude. E os candidatos que estão colocados aí se omitem de falar nisso, porque esperam receber alguma coisa por caixa 2 do sistema financeiro, que são grandes financiadores de campanha. Embora isso seja proibido, dificilmente se consegue se fiscalizar aquilo que vai por baixo do pano. E atenção, se você quer votar em candidato que não deixe claro a sua posição em relação a essa questão, que é o assalto que fazem
diariamente na sua conta, esse candidato não vai tirar o país dessa recessão, não vai permitir que melhore a área pública no atendimento de educação, saúde. Pode prometer, mas não vai fazer. Eu cito apenas alguns, para vocês terem ideia de que vale a pena fiscalizar e cobrar desses candidatos algum compromisso, mesmo que ele não cumpra, mas pelo menos vai ficar claro isso perante a população, que não vai mais cair na conversa dessas pessoas. Os candidatos do centro e da direita são aqueles mais ligados ao sistema financeiro. Entre esses candidatos, eu cito Geraldo Alckmin, Marina, Bolsonaro. São candidatos que não falam sobre isso. E cuidado com Joaquim Barbosa, também não está falando nada sobre isso. E a simples omissão disso, para mim, é compactuar com essa anomalia que tanto sacrifica o país e cada um dos brasileiros. Oi, pessoal. Esse ano, um ano muito agitado, muita disputa. São as eleições em jogo, muita paixão, muitas ideias, muita discussão. E eu espero que essa página ajude a gente esclarecer um pouco melhor as nossas posições, trocar ideias com os nossos seguidores e que isso sirva para ajudar a todos nós a conseguir contribuir de uma maneira mais forte para o nosso país. Muito obrigado.